boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos na nossa casa de amor, de carinho, que nos acolhe sempre, de portas abertas, para todos os nossos instantes mais difíceis, né? Então, hoje, para nós, a reflexão é sobre o bem sofrer. Todos estão ouvindo bem? Está soando tão diferente, né? Tá. Vamos imaginar uma situação assim. Uma pessoa qualquer, aleatória, que se diz cristã, que se esforça para viver dentro das regras do bem, dentro das regras do convívio junto à família e da sociedade em geral. Essa mesma pessoa respeita a Deus, ora sempre que necessário, conforme a criação de uma família cristã. Enfim, essa pessoa vive de forma equilibrada, promovendo o bem e o melhor para os seus e para o próximo dentro do possível. Imaginamos todos viver dentro destas regras, né? Para isso nós estamos aqui nos esforçando. De repente, se depara sobre ela uma dor avassaladora, uma dor tão íntima e profunda que dilacera o seu ser. E neste instante, invadida pela revolta, que na verdade é o que nós sentimos, né? Revolta. Invadida pela revolta que lhe invade por inteiro, instantaneamente, ela sofre de uma crise existencial de fé. Será que é uma crise existencial de fé? Ou, na verdade, ela se rebelou com as dificuldades que surgiram pela falta da fé? Aí é um ponto-chave bem importante, né? Que nós temos que ter o discernimento e a sabedoria para perceber que, na verdade, é uma falta de fé, uma fé que não existe dentro do nosso coração, dentro do nosso vocabulário e de forma em exercício diário. Devido à brutalidade desse sofrimento, ela rompe com Deus. Ela rompe os seus laços de forma efetiva. Simplesmente ela se diz ateu. Se nós pararmos para pensar, colocando essa situação para a nossa vida, para nós, há, de certa forma, essa justificativa de eu me condoer, de eu me revoltar, porque no momento de sofrimento, de dor, nós não temos a medida, nós estamos vivendo, porque nós ainda somos muito mais instinto do que o sentimento. Então nós estamos sendo movidos pela nossa dor e nós nos revoltamos desta forma, tomada de dor e de sofrimento profundo. Esta mesma pessoa se pergunta se realmente Deus existe. Dá para ouvir assim? Então vamos deixar isso aqui de lado, né? Se realmente Deus existe, se realmente Deus é bom e justo, como Ele permite tamanho sofrimento, tamanha dor? E quando nós falamos aqui em uma dor que dilacera a nossa alma, nós estamos falando de uma dor muito grande, muito séria, que nos tira fora do trilho. E essa dor normalmente se encontra nas doenças físicas, nas doenças do espírito, nas situações de violência. E a violência, ela pode ser moral, ela pode ser verbal. Muitas vezes essa violência verbal, ela é muito pior, porque ela vai aniquilando conosco e dentro de nós vai se criando mágoas
mágoas fortes que matam. Matam aquele que está nos promovendo e a nós mesmos. Então, na verdade, são dois saindo fora do trilho. Essa dor também vem através das perdas dos nossos amores, dos nossos entes queridos. E com certeza nós temos, eu não digo todos os familiares, mas com certeza a gente tem, por mérito de Jesus, aquele amor mais profundo. E é um privilégio. E esse amor nos é permitido para nos dar a força e o consolo de não sucumbir. Então Deus é tão maravilhoso que Ele ainda se preocupa com este cuidado e nos oferece esses queridos. Essa dor também vem em forma de justiça, porque no momento que hoje nós não matamos mais, nós não judiamos mais, nós não perseguimos mais, nós também não estamos aceitando tanto a injustiça. E nós sofremos bastante. A desigualdade das riquezas. Nós falamos, né, em nos libertar das coisas materiais, nós falamos que a gente sabe que nós estamos aqui de passagem, nós falamos que temos a consciência que a nossa vida é um tempo muito curto, que hoje a gente está aqui, daqui a pouco a gente está lá, mas muito disso ainda é da boca para fora. A gente sai daqui, a gente está preocupado ainda com o dinheiro que está acabando na carteira, a gente está preocupado com as contas que estão batendo, a gente está preocupado em ter mais do que a gente tem. Então a gente vive ainda embriagado desta atmosfera materialista, até porque nós vivemos neste mundo ainda em transformação, mas provas e expiações por enquanto, né? A falta de oportunidade também é uma dor que machuca muito, porque nós, enquanto aqui querendo nos melhorar, estamos tentando ser regrados, ser corretos, e as oportunidades não vêm. E a gente está lutando e as coisas não melhoram, as coisas não clareiam, as coisas simplesmente não acontecem. Então todas essas e outras tantas que nós poderíamos citar são forma de sofrimento, com certeza. E seguindo esse raciocínio, por que este ser rompe o seu elo com Deus? Por que será? Porque ele crê que neste momento a religião não explica a dor. Se nós pensarmos desta forma, não explica a dor humana mesmo. Dentro dessa perspectiva, não explica. E hoje acreditamos ser esta ainda, com certeza, a maior questão da humanidade. Hoje, agora, diante do que nós ouvimos, se nós voltarmos para nós neste momento, enquanto espíritas, enquanto conscientes que Deus nos mandou o Consolador prometido, nós podemos fazer uma outra reflexão, tirar outra resposta dessa mesma situação. Graças a Deus, nós estamos aqui hoje nessa condição de estudantes do Espiritismo, conhecedor dessa doutrina tão maravilhosa que nos é apresentada. Porque nós não podemos nos sentir injustiçados e abandonados, com certeza não. E esse Consolador prometido, ele vem como um divisor de águas na nossa vida. Ele descortina um horizonte para nós, por misericórdia de Jesus. Nós compreendemos, através da reencarnação, essas oportunidades de melhora, essas oportunidades de crescimento. Nós compreendemos o porquê que nós estamos aqui sofrendo. Nós aprendemos que nós temos que adquirir o exercício da fé. Nós aprendemos que nada é injusto,
nós aprendemos que Deus é maravilhoso, é misericordioso sim, e nós aprendemos um pouco sobre a lei de causa e efeito. Então, fazendo essa pequena introdução, agora nós podemos adentrar então no bem sofrer. E o que seria esse bem sofrer? Será que esse bem sofrer é a ausência do sofrimento na nossa vida? Não. Com certeza não. Nós vamos sofrer. Mas através do Espiritismo, nós temos essa bagagem. Nós temos esse conhecimento ao nosso dispor. Cabe a nós buscá-lo ou não. A fé raciocinada. A fé raciocinada. Por que eu estou sofrendo hoje? O que será que aconteceu? Desde que eu me entendo por gente hoje, Danise, o que eu estou fazendo para sofrer? Claro que eu vou encontrar, mas digamos assim que seja alguém mais evoluído, né? E não encontra aparentemente um ponto-chave de tanto sofrimento. Da onde será que vem essa dor? Do passado? Esse mesmo Evangelho, esse mesmo Consolador, consola o nosso coração, nos acalenta, nos abraça, nos envolve. Isso é Jesus, isso é amor. Esse é o governador do nosso planeta, que nos manda todo esse amor, todo esse empenho para que possamos vencer. Agora, amparados dentro deste Evangelho de Jesus, façamos a mesma pergunta. Se realmente Deus existe, como permite tamanha dor? Agora ele nos diz, as causas das aflições são as responsáveis por todo o nosso sofrimento. Mas como assim causas das aflições? Elas podem ser lá do passado, e elas podem ser dessa vida. As causas anteriores foi o mal que eu pratiquei com o outro, foi o bem que eu deixei de fazer, porque não basta só não praticar o mal, nós temos que praticar o bem. Isso é obrigação, isso não é opção na nossa vida. E as causas atuais, as causas de hoje, e nós sempre pecamos porque nós pensamos, bom, nessa vida eu pedi tanta coisa, mas a gente tem costume de estar lá, começa a pedir, porque a gente está envolvido em amor, espíritos de luz, nos dando consolo, fazendo carinho na mão, dizendo, vai que vai dar tudo certo. Aí a gente mergulha aqui e a gente vê que não é bem assim. Mas a gente se preocupa, bom, tá difícil, mas se eu não matar, não roubar, não lesar o outro, a família que eu adquiri, eu cuidar, eu zelar, tô no lucro. Também não é bem assim. Essas causas atuais, muitas vezes nós vivemos de forma desregrada, e é nas pequenas coisas. A gente tem que desmistificar essa questão de nas grandes coisas eu vou melhorar. Muitas vezes essas grandes coisas nem acontecem e a gente está perdendo tempo. E o tempo não para. A reencarnação é essencial para compreendermos as dores do mundo. Nós sabemos que nós somos o resultado de tudo que plantamos. Hoje, eu com essa compreensão espírita, estudante da doutrina, com fé não, mas exercitando a fé dentro de mim, compreendo toda a imperfeição que habita o meu ser. Então, dessa forma, eu sei que toda imperfeição gera um sofrimento, gera dor. Eu estou consciente disso. Então, isso logo me faz pensar que Deus é bom sim. O problema sou eu. Eu tenho que resgatar, eu tenho que melhorar, não é Deus. Deus já nos deu toda a ferramenta, nos deu o Filho dele, nos mandou as leis divinas, nos mandou o Consolador. Nós temos toda a ferramenta.
Todo o nosso sofrimento está dentro de nós e ele se manifesta através dos nossos vícios e dos nossos defeitos. Então nós temos essa consciência. De novo, a responsabilidade do meu corpo, do meu espírito, do meu aprendizado, da minha evolução é só minha. A gente tem que parar de carregar bengala, tem que parar de botar culpa no vizinho do lado. A culpa não é do meu marido, indiferente, intransigente, do meu filho, da minha mãe. A culpa é minha. Eu escolhi voltar com eles. Por que eu escolhi? Porque eu necessito deles. Eles são um instrumento para mim melhorar. Mas por que uns sofrem mais que os outros? E é verdade, né? Aí a gente tem todo esse... Refletindo dessa forma, a gente tem esse embasamento. Mas daí a gente sai daqui, vai para casa, começa a botar isso em prática na nossa vida. Aí a gente começa a perceber... mas eu tô lá me esforçando, eu vou lá assistir palestra, eu vou tomar o passe, eu vou iniciar nesse estudo, eu quero fazer a minha mudança. Mas como é que o outro do lado não sofre nada? Como é que o outro do lado prejudica e não acontece nada? Mas também quantas pessoas sofrem no anonimato e nós não sabemos. E muitas vezes elas estão sorrindo no dia a dia para nós. Quantas pessoas nascem só para sofrer? Quantas mortes prematuras? Quanta violência? Quanto descaso? E o sofrimento não é o financeiro somente. Que sofrimento tão grande quanto ter que conviver com pessoas que nós ainda temos dificuldade, depender dessa pessoa, é brabo, é muito difícil. De qualquer forma, todas essas dores são muito profundas. Mas uma coisa é certa, é muito certa, nós nunca estamos sós. Possamos então nos consolar, porque nós temos que ser positivos, né? Nós temos que ter essa compreensão que a gente está aqui porque precisa resolver a situação, mas a gente não pode se punir. Então vamos usar isso como ferramenta, como benfeitoria, como oportunidade. E de novo questionamos, o bem sofrer não é a ausência da dor, mas é o consolo do coração, é a compreensão desse sofrimento, é o entender esse sofrimento, é o aceitar o que Deus está promovendo para mim, pela minha compreensão tão pequenininha de hoje. Aprendamos a pedir, pois muitas vezes nós agimos errados. Porque na verdade o que acontece? A gente pede a solução do problema. Qual é o sentido de sofrer, pedir, e nesses momentos a gente não pede com fé. A gente pede com revolta, com desespero, com angústia e ir matando eles no cansaço, né? Porque a gente é insistente quando quer. E eles resolvem o problema. Qual o sentido disso? Como é que eu vou fazer o aprendizado dessa dificuldade se eu não sofrer, se eu não sentir essa dor no meu coração? Dor essa que eu promovi lá no passado. Dor essa que eu estou promovendo quando eu não tenho paciência com os mais próximos de mim. E muitas vezes, quando aquele próximo está ali nos irritando, a gente pensa, que coisa séria, mas por que não fica quieto? Mas por que eu tenho que carregar ainda essa cruz comigo? Mas na hora que aquele que incomoda está nos servindo, é bom. Aí a gente gosta. Na hora que a gente está com um humor mais elevado, que a gente está para brincadeira, aquele ali serve. Na hora que a gente está sozinho, sem ninguém, ele também é bom para nós. Aí no momento que nós não queremos mais brincar, que nós recolhemos as nossas panelinhas, aí o outro não serve mais. Cadê o aprendizado disso? Cadê o crescimento disso?
Cadê o amor disso? E é por isso que nós estamos aqui sofrendo por erros nossos do passado. Mas Jesus ainda nos diz que o maior sofrimento não é lá do passado, é de agora. Que as causas todas são muito atuais, muito presentes dentro de nós. A causa atual da aflição está vinculada ao nosso caráter. Aí complica um pouco mais. Quantas vezes eu contribuí para o meu sofrimento de acordo com a minha forma de agir? Quantas vezes eu burlei a lei divina? E nem falo da lei do homem, né? Que essa a gente está tirando vantagem o tempo todo. Porque a gente está sempre se mascarando. Nesse momento, eu preciso agir assim. Para não sucumbir. Para sobreviver esse torpor que eu estou passando. Eu não vou ensinar isso para os meus filhos. Mas eu preciso agir dessa forma. Eu sou o provedor da família. Como que eu não vou matar esse leão para salvar os meus? Para proteger os meus? E assim a gente vai lidando com a vida, com as pessoas, com as dificuldades. E esse exercício errado, nós vamos aprendendo com bastante afinco. E ele vai se solidificando dentro do nosso coração, de tal forma que nós nos acostumamos com essa forma de agir. Agora, se o outro age assim, aí a gente se enche, se inflama de sentimento de justiça, aí a gente quer cobrar, a gente quer julgar. Aí nós mudamos a situação. E de novo, se o problema é eu, se eu sou responsável por mim e tudo que se refere a mim, eu tenho que julgar a mim, não ao outro. O que o outro faz da vida dele, da oportunidade dele, é com ele, não é comigo. E é esse respeito que a gente tem que aprender a adquirir. Contribuindo desta forma com falta de fé, com revoltas, com as dificuldades do dia a dia. Eu saio atrasada e eu boto a culpa no trânsito, e eu boto a culpa no despertador, e eu boto a culpa no meu marido, que todo dia me chama, aquele dia não me chamou. Eu chego lá muito mal-humorada. Daí aquela frase, né, tão comum, bom dia. Mas o bom dia para quem? E tem certeza que nós estamos certos? E por que a gente não pode se preparar para o dia? A gente não tem que se preparar para dormir, a gente tem que se preparar para o acordar. Por que a gente não pode nos perfumar de amor, de encantamento, de contágio, para envolver as pessoas que vão estar com nós no dia a dia? Também não é opção, é obrigação, porque nós estamos aqui aprendendo, nós temos essa consciência. Mas também não adianta fazer por obrigação contra a vontade, né? Aí também não tem mérito nenhum. Mas começamos a fazer essa autoanálise, essa reforma dentro de nós. O maior exemplo perto de nós foi o Chico. Claro que ele é um irmão missionário, claro que a bagagem dele é muito mais leve que a nossa. Claro, e nem temos essa pretensão. Mas que bênção ter ele aqui tão próximo de nós. Nós podemos ter participado, vivenciado, ouvido falar, seja de qual a forma, da história dele, como ele sofreu, como ele se dedicou, como ele viveu pelos outros. Teve um momento assim que ele pede, né, para o Emmanuel que leve uma mensagem dele para Nossa Senhora, porque ele está num dilema, ele está num sofrimento, e ele está ansioso, esperando para psicografar aquela mensagem da Nossa Senhora, e ela apenas diz para o Chico que tudo passa. E a gente é assim. Por que a gente acha que a gente é melhor que o outro?
Por que a gente precisa, necessita e quer tanto mérito, tanto louvor para nós? Tudo passa. Nada é para sempre. Nem o sofrimento e nem as felicidades mais íntimas e mais felizes. Tudo passa. Agora, se a gente parar para analisar um pouquinho as causas dessas aflições, muitas das vezes nós caímos nos nossos próprios vícios. O egoísta, ele sofre de egolatria, porque o egoísta quer tudo para ele. Tudo é meu. Eu necessito ostentar, eu necessito mostrar para os outros. E até porque Deus nos cria para viver em sociedade. Nós temos que compartilhar com os outros. Mas o egoísta, ele quer tanto para ele, e ele sofre porque ele não tem ninguém para compartilhar. Ele não consegue fazer essa compreensão. Aí ele sofre duas vezes, ele sofre porque ele quer tudo, e ele sofre porque ele não tem ninguém para partilhar, para mostrar, para exibir o que ele tem. O viciado, ele sofre de delinquência, qualquer tipo de vício. No início nós nos viciamos para fugir de alguma coisa, ou porque nós queremos ser legais, porque nós estamos entrando na onda do outro, e nós vamos nos afundando, e quando vê nós estamos fazendo coisas muito ilícitas, coisas muito erradas, porque nós não conseguimos mais conter, nós não conseguimos mais frear o nosso vício descontrolado. O agressor, ele sofre de cólera, e a cólera dilacera com o nosso físico, nos aniquila, nos torna pessoas extremamente magoadas, extremamente cruéis. O criminoso sofre de remorso, e da consciência ninguém escapa. Ela cobra e ela é muito cruel. O fanático sofre da intolerância. E é horrível, né? Nós não termos tolerância com o próximo. O invejoso, ele sofre do despeito. E o invejoso, eu acho que ele sofre muito mais porque ele não consegue ser grato, ele não consegue visualizar tudo que ele tem, tudo que ele melhorou, tudo que ele adquiriu, porque ele está preocupado só com a grama verde do vizinho. E muitas vezes essa grama nem é verde, como ele pensa. O leviano sofre de insensatez. O indisciplinado sofre de desordem. E essa desordem ele leva para a vida toda. E essa vida se torna um caos, porque não tem princípio, não tem meio, não tem objetivo. O bruto sofre de violência. O preguiçoso sofre pela rebeldia. O preguiçoso também sofre, porque ele faz duas vezes, ele faz mal feito e ele tem que refazer, e continua preguiçoso. Essa lição é braba. O vaidoso sofre da loucura. O relaxado sofre do descuido, do descaso. O indiferente sofre do desânimo, a ponto de chegar ao tédio, de não sentir mais nada. E eu acho que o pior de ser extremamente negativo ou extremamente positivo é ser morno, é ser indiferente, é ser sem sentimento algum. Porque se tu age para o mal, tu está sendo impulsionado por uma vontade, por um desejo que está latente, que está te alimentando, que está te fazendo modificar. Mesma coisa para o bem. Agora, quando tu fica estagnado e tu não vai para lado nenhum, essa inércia te aniquila. Tu perde a tua identidade. Tu não sabe mais quem tu é. O inútil sofre do queixume. O impaciente sofre da intemperância, da falta de medida. O suvino sofre da miséria, que também é muito triste. E no escuro eu não consigo ler mais.
E eu imprevidente, porque não trouxe um óculos e não trouxe uma lanterna. Enfim, as maiores causas, muito obrigada, das nossas vidas estão nesta existência. Sofremos por falta de fé, sofremos por ser imprevidentes. Mas quando sofremos por rebeldia, vejam bem, quando sofremos por rebeldia, multiplicamos a nossa aflição. Se é ruim esse sentimento que nos machuca, imagine nós ficarmos mentalizando, co-criando essa energia e ela vai se multiplicando, e ela vai tomando forma, e ela vai nos envolvendo a todos. Aí ela nos aniquila de tal forma que não tem mais o que fazer. Aí não tem mais o que fazer por nós. Agora o bom de tudo isso é que nós temos que ter essa consciência que nós não somos o resultado de uma só vida. Isso é muito positivo, porque se eu tenho desafeto, não é só de uma vida. Como é que em apenas uma vida eu vou amar demais ou eu vou amar de menos? Então eu sei que essa mágoa, essa causa, essa aflição vem lá do passado, sim. Então eu vou correr atrás para melhorar isso. E graças a Deus, a reencarnação vem nos direcionar dessa forma. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, que veio na manjedoura, na simplicidade, no amor, na pureza. Que possamos nós renascermos todo dia numa manjedoura de palha. Que possamos todo dia fazermos a diferença, mesmo que quando cheguemos ao leito, no final do dia, cansados, exauridos e ainda errantes, nós possamos nos perdoar e acordar e fazer a diferença de novo. Porque a escola é aqui. Tem uma passagem bem legal de São Francisco, que ele vem saindo da instituição, ele em companhia de um frade, um amigo muito querido, e eles vão visitar um mosteiro. E eles andam pelo frio, pela neve, enfim, aquele horror todo. E caminham muito, e eles chegam lá e batem a porta, e alguém, uma pessoa aleatória, abre, eles se identificam e ele diz: não, aqui vocês não podem entrar. E eles ficam à deriva, ao relento, e o frade senta, instantaneamente ele senta e se entrega à dor, e chora, e entra em desespero. E o São Francisco, ele começa a sorrir, ele começa a vibrar, ele começa a brincar com a neve, e ele começa a ter um sentimento de gratidão gigante. E o frade diz assim: mas escuta, o que está acontecendo? O senhor não está vendo que nós estamos aqui à deriva? Que nós estamos largados, sem recurso de ninguém? E o São Francisco para e olha dentro do olho dele e diz: realmente, eu esperei por isso a minha vida toda. Neste momento nós estamos 100% por conta de Deus. Nós não temos ninguém neste momento por nós. Claro que outra pessoa abre a porta e eles entram, enfim, eles não morrem ali congelados. Mas qual é a ideia que nos passa? Que nós possamos também estar entregues totalmente a Deus. Até porque nós não sabemos quando nós vamos fazer a nossa partida. Que possamos estar tranquilos para este momento do desprendimento do corpo físico. Que nós possamos ter a fé e a brandura sempre em os nossos corações. Que possamos ter este amor dentro de nós, porque quem cumpre o dever se liberta. O que é esse dever? É a causa lá do passado ou a causa de agora? É a justiça que Deus está fazendo por nós. Então, quem cumpre o dever se liberta. Quem aceita as provações com amor, com resignação, com fé, com sabedoria, com humildade e alegria, com certeza está iluminando os seus caminhos futuros. Que possamos então
evangelizar o nosso coração. Muito obrigado e uma boa noite a todos.